Em dias mais frios, ficamos mais expostos a doenças, principalmente do trato respiratório. A nossa via aérea, ela funciona pior no clima frio, quando está mais frio e seco, que é o que acontece nessa época do ano, né? Então a gente não consegue nem direito ter um funcionamento para jogar para fora os micro-organismos, depurar aquela secreção que vai se acumulando e acaba predispondo a gente ter mais quadros infecciosos. E esse ano, com a chegada do frio intenso mais cedo e depois da pandemia, os quadros das doenças respiratórias estão mais graves. Pelo fato de a gente ter ficado mais recluso, né, e a gente não estava preparado para esse momento. O nosso organismo não estava preparado, as crianças ficaram todas dentro de casa. Então, elas não tiveram nem a oportunidade de desenvolver uma imunidade para o que viria a acontecer agora no inverno. E aí nós todos começamos a circular mais, o vírus realmente circula mais nessa época, funciona mais nessa época, está mais ativo. E aí, com isso, as infecções vão aumentar e muitas vezes a gente vai perceber elas mais graves. Mas é porque a gente passou também uma época sem infecções, com todo mundo dentro de casa, né? Com o vírus não circulando, com um extremo cuidado, que a gente até poderia carregar um pouquinho para hoje em dia, porque as pessoas estão esquecendo de usar o álcool, de higienizar mais as mãos, ao pensar que a pandemia passou. Mas os vírus estão aí ainda, então a gente ainda tem que manter certos cuidados, né? As gripes e resfriados são as doenças mais comuns nos dias frios. A otorrino alerta para o perigo da automedicação e o que fazer para aliviar os incômodos. É muito perigoso essa questão de chegar na farmácia, pegar um medicamento e fazer uso dessa medicação. Por quê? Esses medicamentos podem trazer vários efeitos adversos, né? Tem medicamentos que, inclusive, podem aumentar o batimento cardíaco, pode aumentar a pressão, pode alterar a glicemia. Então, a gente não pode simplesmente usar sem nenhum tipo de orientação. O que a gente pode fazer é o que já é natural mesmo, manter uma hidratação boa, tomar bastante líquido. Como eu falei, a redução da umidade nessa época é um problema, então a gente tem que focar nisso. E, além disso, fazer a lavagem nasal. Cuidar da alimentação também é fundamental. Nos dias mais frios, temos mais fome, afinal, nosso organismo acaba gastando mais calorias para se manter aquecido. Mas atenção para as escolhas. Nesse período de inverno, o nosso corpo pede mais gordura, exatamente porque a gordura é um isolante térmico. Então, aí é uma das principais explicações da fome que a gente sente a mais. Então, a gente tem que estar policiando para exatamente não estar consumindo uma grande quantidade de caloria, às vezes até prejudicando a saúde. Tem aqueles alimentos que são mais ricos em alguns nutrientes que são importantes para o nosso sistema imunológico, sim, mas a gente tem que estar com atenção a todos. Esses alimentos são os ricos em vitamina C, como, por exemplo, o que a gente mais escuta e vê a utilização é a acerola. O pessoal usa muito morango, né? As frutas secas que a gente chama, que são as castanhas, nozes, avelãs, que são ricos em ômega 3, que também são muito importantes para a produção das nossas células de defesa. Então, a gente tem que fazer um casamento desses alimentos. Tem aqueles que são, inclusive, considerados fitoterápicos, igual o gengibre. Ele é um alimento, mas ele também tem um efeito fitoterápico, que a gente pode, por exemplo, fazer um chá de gengibre, que ajuda no fortalecimento do sistema imunológico e também funciona como uma forma terapêutica, quando a gente está, por exemplo, com infecção na garganta, ele ajuda muito nesse processo. Caprichar na hidratação também é importante para ter uma boa saúde. Mas nos dias frios, a tendência é de consumo menor, mas há algumas estratégias. O ideal seria mesmo estar aromatizando a água para quem tem muita dificuldade, né? Colocar, por exemplo, algumas gotinhas de limão, ou fazer algum preparo com alguma ervazinha que dá só aquele sabor mesmo para a pessoa conseguir estar ingerindo uma quantidade de água. Não se deve adoçar, nem com adoçante, nem com açúcar, né, por questão também do valor calórico, e acaba perdendo a funcionalidade de a gente ficar sempre associando a água com alguma coisa. Então, é tentar, às vezes, usar algumas estratégias de colocar um alarme no celular, né, de tempo em tempo. Não precisa de chegar e tomar 1 litro, 2 litros de água de uma vez, aí tomando de pouquinho em pouquinho durante o dia todo. Além de equilibrar a alimentação e caprichar na hidratação, outros cuidados ajudam a afastar as doenças respiratórias. Passar sempre pano úmido na casa. Eu acho que eu falo muito isso com meus pacientes, que as pessoas a gente tem o hábito de usar muita vassoura, levanta mais poeira ainda. Passar nos móveis. Tem objetos que têm mais tendência a acumular poeira, né? Os tapetes, algumas cortinas, objetos de pelúcia. Então, esses objetos, no caso, ou você guarda, ou você tira, ou você tem que ficar aspirando também, né? Higienizando frequentemente, que às vezes é muito complexo. Então, o que for muito difícil, você guarda, você tira.
E sempre higienizando na medida do possível e deixando esse ambiente bem arejado, as janelas abertas, porque inclusive a incidência de sol está menor. Então, a gente vai ter uma dificuldade de ter esse apoio, de ter essa ajuda nesse momento.